Resenha intuitiva Memórias de uma Geisha, Arthur Golden, por Livros Arte e Mística. Apesar da polêmica envolvendo esse romance do autor Arthur Golden, podemos tirar dele muitas lições valiosas para a nossa vida, pois esse é um livro em que nos é apresentado um mundo totalmente distante do nosso, que por muito tempo se manteve fechado ao Ocidente. Um mundo onde mulheres tinham suas vidas traçadas desde a primeira infância. Se você é sensível a algum gatilho emocional, cuidado ao ler esse livro, pois esse romance envolve abuso sexual e de poder. Em Memórias de uma Geisha, conhecemos a menininha Shio, que desde pequena já tinha profundidade em sua vida. Ou seja, ela era conhecida pelos seus lindos olhos azuis cinzentos e por ter muita água em sua personalidade. Shio questionava a vida e desde muito nova se agarrava a histórias de sobrevivência, como por exemplo o dia em que ela acreditava que iria ser adotada por uma família abastada, enquanto a sua mãe estava em seu leito de morte. Seu pai, que era um homem frio e distante, assim como a sua irmã, a tornaram a vida de Shio mais profunda e solitária. Em pouco tempo, Shio se viu em um novo mundo, chamado de Gion. Sua nova casa, seus deveres e suas tarefas, seus inimigos e seus amores. Mas nem só de sofrimento se vive uma criança arrancada de seu lar. Em meio ao seu desespero, o destino decidiu sorrir para Shio pela primeira vez. Ela então conheceu o homem que mudaria sua vida e seu destino. Como ela diz, ela se sentia uma folha e ele era o vento. Daquele encontro surgiria o amor da vida da nossa Shio, e agora ela estava determinada a se tornar a mais refinada e talentosa das geishas, para simplesmente poder entreter aquele homem que a olhou com bondade pela primeira vez. Quanto ao destino, Shio diz que aqueles de nós, muitos de nós que temos água em nossa personalidade, não determinamos para onde vamos fluir. É preciso saber que somos afetados pelas forças que desconhecemos e que a partir disso temos de usar todos os métodos possíveis para entender o movimento do universo ao nosso redor e marcar nossas ações, de modo a não lutarmos contra as correntes da vida, mas movermos com elas. No universo das geishas, é um mundo feminino onde tudo que a geisha faz é de forma pensada e calculada. Desde o cuidado impecável com a sua imagem, aos movimentos de seu corpo, o seu tom de voz e até os desenhos de seus kimonos. É um mundo envolvente aos olhos dos homens e a toda criatura que ama a beleza. É um mundo de constância e persistência para as mulheres. A palavra geisha, para os curiosos, significa artes, artesã ou mesmo artista. Pois além das geishas dedicarem toda a sua vida para cuidar de sua aparência, de seus gestos, de sua fala, de sua comunicação, a geisha deve estudar dança, música e artes, ser uma mulher de refinamento. O sucesso de uma geisha ela está totalmente atrelado à independência da moça. A mulher que conquistou uma vida onde não precisa mais das casas das geishas, ou chamados okiás, ou uma geisha que tem sua própria coleção de kimonos, por exemplo. É uma geisha rica que conquistou sua independência. A lição de uma geisha também é cuidar de sua reputação, ou seja, ela deve cuidar de seu corpo, jamais se entregando a um homem na primeira vez ou apenas por uma noite. Não que no livro isso não aconteça com algumas geishas. Elas podem fazer isso, mas é como se fosse uma coisa que deve ser mantida em segredo. Elas devem cuidar de sua reputação, pois
Ir para a cama, fazer amor com uma pessoa é uma intimidade muito grande, é um passo muito arriscado para alguém que dedicou toda a sua vida de estudos a manchar sua reputação por uma noite. Sem falar que o tempo das geishas ele é contado, né? Cada momento que ela está ali entretendo uma pessoa, aquele tempo dela está sendo contado e ela está ganhando para estar ali ou tocando música, ou conversando, contando piadas. Geishas também são mulheres místicas e tudo o que as envolve deve ser pensando no futuro. Como, por exemplo, o nome que a geisha recebe após seu período de aprendiz, onde ela deixa de ser aprendiz para se tornar uma geisha, existe uma cerimônia da irmã mais velha, que é a geisha que vai guiá-la, né, por os anos seguintes em que ela se torna uma geisha. No caso da nossa Shio, ela não recebe o nome de Mameha, que é a irmã mais velha dela, pois o nome daria as combinações das letras, né, e os significados daria mau agouro para ela. Então, elas se decidem por colocar Sayuri, que significa entendimento junto e um signo do zodíaco, né? Então, elas são muito místicas, elas têm muito esse cuidado. Elas acreditam em karma e sim, as geishas podem ser muito supersticiosas e acreditam que o equilíbrio do bom e do mal podem abrir o caminho para a porta do destino. Então, por muitas situações no livro, vocês vão ver que elas sempre estão ponderando o bem e o mal, onde isso vai me levar, por essa questão do misticismo delas. Geishas são mulheres refinadas que, ao contrário do que pensamos no Ocidente, não tem nada a ver com a prostituição, pois após a Segunda Guerra Mundial, muito ficou-se entendido que geishas, né, no Japão, elas eram prostitutas. Mas é preciso um olhar mais aguçado para esse mundo, porque pelo contrário, elas sabem de seus talentos e da sensualidade do corpo de uma mulher. Você vai ver muito isso no livro, se você chegar a ler o livro. Como o corpo da mulher como se fosse um templo para elas, né? Mesmo que nunca tenham mostrado, como nós no Ocidente, né? Nós mostramos muito as nossas partes mais íntimas, né? O peito, o bumbum. Para isso, a sensualidade da geisha está em pontos femininos estratégicos do corpo da mulher, como, por exemplo, a parte de dentro do braço feminino, o pulso e o pescoço feminino, que é uma das partes mais eróticas da mulher. Mesmo que muitas acabem achando que a exposição exacerbada do corpo feminino seja liberdade, na verdade, é mais uma prisão ao que é vulgar e ao que é útil do que a própria beleza dita. No entanto, a primeira vez de uma geisha, ou seja, sua primeira relação sexual, ela é negociada desde que a menina é um aprendiz. E algumas geishas, elas se tornam ricas após essa primeira noite, devido ao alto preço pago pelo homem, que a terá pela primeira vez. É como se fosse uma espécie de leilão pela primeira vez da geisha. E ela se prepara o tempo todo para isso, desde a infância. Vemos o quanto um mundo sem a beleza se torna frio e sombrio. A beleza é o alimento da vida e a necessidade da alma. Com isso, aprendemos que o nosso mundo não é mais permanente do que uma onda subindo no oceano e que não podemos falar da dor enquanto ainda a sofremos. Sayuri foi uma mulher feminina, compreensiva, profunda, sábia e de extremo vigor, pois soube equilibrar suas vontades próprias com as vontades dos que a amavam. E no final, o destino, o karma ou as forças universais decidiram sorrir para ela. Obrigada, eu espero vocês no próximo vídeo.